Bem-vindos ao canal Chaleira Preta. Hoje, aqui no canal, vamos contar a história do engenho de cana-de-açúcar no Brasil. A história do engenho de cana-de-açúcar no Brasil remonta ao século XVI, quando os portugueses introduziram o cultivo da cana para a produção de açúcar, tornando-se a base da economia colonial. Os engenhos eram complexos agroindustriais que usavam mão de obra escrava, combinando o plantio da cana com a moagem, o cozimento do caldo e a produção do açúcar. O termo engenho evoluiu para designar toda a propriedade, incluindo a casa grande, a senzala, a capela e os canaviais. As primeiras mudas de cana-de-açúcar foram trazidas por Martim Afonso de Souza em 1532 para a capitania de São Vicente. O primeiro engenho de açúcar foi construído no Brasil em 1516 na feitoria de Itamaracá, em Pernambuco. A produção se concentrou principalmente no Nordeste, levando à construção de dezenas de engenhos nas décadas seguintes. Os engenhos funcionavam com longas jornadas de trabalho, frequentemente 20 horas diárias, divididas em 2 turnos. A produção era realizada por escravos que trabalhavam na moagem, na fornalha e no transporte da lenha necessária para o processo. Os complexos incluíam a casa grande, residência do proprietário, a senzala, alojamento dos escravos e a capela. O açúcar foi o principal produto de exportação do Brasil colonial, gerando riqueza para a colônia e para Portugal. A estrutura dos engenhos moldou a sociedade brasileira com forte desigualdade social baseada na escravidão. Os engenhos eram centros de poder e produção e a riqueza era distribuída de forma desigual. A higienização nos engenhos de cana durante o período colonial brasileiro era precária e baseada principalmente em práticas rudimentares e na mão de obra escravizada, com o objetivo de purificar o caldo da cana para a produção de açúcar. O processo se resumia a lavar, cortar e triturar a cana, coar o caldo e cozinhá-lo em caldeiras. A falta de saneamento básico era um problema grave e a produção era frequentemente afetada por condições insalubres. A cana era lavada e depois moída para extrair o caldo. A qualidade da limpeza dependia da mão de obra escravizada e não havia padrões de higiene rígidos. O caldo extraído era coado para remover as impurezas e depois levado para a casa das caldeiras, onde era cozido até virar melaço. A falta de higiene e a contaminação eram problemas comuns nessa etapa. O melaço era então transferido para as casas de purga, onde o açúcar era branqueado e purificado. A eficácia da purificação era limitada e o açúcar produzido frequentemente continha impurezas. A maior parte do trabalho braçal era realizado por escravizados que sofriam com condições precárias de trabalho e moradia. A supervisão do trabalho era feita por feitores que puniam os escravizados com castigos físicos e pelo mestre de açúcar, que era responsável por garantir que o processo de produção fosse concluído corretamente. A falta de saneamento básico nos engenhos era um problema grave, especialmente nas casas de caldeiras, onde o caldo era cozido. A falta de higiene e a contaminação eram problemas comuns e contribuíam para a proliferação de doenças. A história da higienização nos engenhos de cana demonstra a precariedade das condições de trabalho e de higiene no Brasil colonial, que foi superada gradualmente com a ascensão das usinas e a adoção de técnicas mais modernas de produção. Hoje, aqui no canal, contamos a história do engenho de cana-de-açúcar no Brasil. Se inscreva no canal, deixe seu like,
compartilha e até o próximo vídeo.